Olá, que tal? Estamos aqui para mais uma videoaula do nosso curso de Letramento em Avaliação para professores de espanhol como língua adicional. E continuando no bloco, no primeiro bloco, que é avaliação em sala de aula, hoje a gente vai falar sobre critérios e transparência do processo. Já vimos a importância do planejamento, as nossas experiências, vimos objetivos e propósitos. E eu considero tudo importante, isso aqui não vai ser diferente, Os critérios, estabelecer critérios e transparência do processo, tá bom? Sempre com as nossas perguntinhas, que são bem perturbadoras. O que pode ocorrer se não estipulamos critérios para os processos de avaliação e para os seus instrumentos? E eu queria perguntar para você, as atividades, os seminários que você passa para os seus alunos, trabalhos de diferentes formas ou até mesmo de avaliações escritas, todas elas têm critérios bem claros para os seus alunos, Seus alunos sabem o que esperar de você, O que esperar da disciplina, do curso, E a falta de critérios pode atrapalhar a transparência do processo de avaliação? Você acha que é importante ter um processo de avaliação transparente, que o aluno saiba, o que você espera dele? Eu já adianto o meu posicionamento que eu acho que é fundamental uma transparência do processo, Eu costumo dizer que é como se fosse um jogo de tabuleiro, Desses que tem, hoje em dia tem bares, que tem vários jogos de tabuleiro, enfim. Como é que você vai jogar se você não sabe a regra? E aí eu acho que é como eu, como aluna, me sentia e como os alunos se sentem quando o professor não estabelece critérios. É como se eu pedisse, fizesse experiência, na minha dissertação também, que eu pedi para os alunos apresentarem um trabalho e não estipulei tempo, nada. E aí eles chegaram no dia todos confusos, era para fazer slide, não era para fazer em tópicos, não era. Enfim, eu acho que é ser honesto com seus alunos, você estipular critérios e ter um processo de avaliação transparente, tá bom? E eu queria começar bem do início do que significa critérios, tá bom? Para poder conhecer o significado do termo critérios de avaliação é necessário, em primeiro lugar, descobrir essa origem etimológica das duas palavras. Então, critérios vem do grego, Significa criterion, que pode traduzir como norma que se estabelece para conhecer a verdade, e que é o fruto da soma de dois componentes, que é o verbo crinem, e que é sinônimo de decidir, e o sufixo io, que se usa para indicar resultado. Tudo vai fazendo sentido. E vem de avaliação, que tem a sua origem no latim, que significa o estabelecimento do preço de algo, estabelecer o preço de algo. E é o fruto da soma de vários componentes, como o prefixo eis, que não é bom geralmente, mas pode ser, quem sabe, que significa fora, e o verbo valere, que pode ser traduzido como ser forte. E o sufixo sion, que indica ação ou efeito. Tá? Então, unindo as duas palavras, um critério é uma pauta, uma norma, um juízo, uma avaliação, por sua vez, é um exame ou um processo de qualificação, A gente fala muito de nota, Que consiste em atribuir um valor segundo as suas qualidades. E isso é importante frisar, atribuir um valor segundo as suas qualidades. E é isso que a gente tenta, avaliar com os nossos alunos. Então, a ideia de critério de avaliação se emprega no âmbito da educação para dar nome ao marco de referência tomado pelos docentes na hora de avaliar o rendimento acadêmico dos seus alunos. Esses critérios, eles aludem a conhecimentos que os estudantes devem adquirir e ao que eles têm que aprender ou fazer com esses conhecimentos. Os critérios de avaliação, no entanto, eles se focam na teoria e na prática. Então, é o que eu estou tentando fazer com esse curso, atrelar a teoria com a prática, com exemplos, e é nessa tentativa que não é fácil, E cada aluno deve demonstrar nas avaliações que compreendeu os conteúdos e que está em total condições de aplicá-los, de usá-los, O domínio dessas duas dimensões supõe a aquisição
das aptidões por parte do indivíduo. E como se determinam os critérios de avaliação? Né? Como é que então a gente determina? Aí aqui tem algumas orientações. Na hora de fixá-los ou de escolhê-los, você tem que levar em consideração as competências que você vai desenvolver. É fundamental que gire em torno das aprendizagens mais relevantes, né? Os que se considera que são imprescindíveis para que o aluno possa avançar na matéria sobre a matéria em voga, né? A matéria em questão. E também é fundamental se fixar em aspectos que, de fato, estão sendo avaliados. Não qualificar ou não dar nota, atribuir notas ao que ainda não aprenderam. E sobre isso eu tenho uma experiência muito negativa a respeito disso, não como aluna, mas como docente, e que já estudando essas questões de avaliação, e na disciplina de avaliação para professores de formação inicial, eu pedi que eles analisassem um texto, que eu me recordo, e pedi para que eles escrevessem, né, com as próprias palavras sobre aquele texto, ou que tinham aprendido em sala, enfim. E aí eu lembro que eu tirei nota, eu puni alguns alunos por uma questão gramatical. E depois de algum tempo eu fui refletir, eu falei assim, mas por que eu fiz isso? Porque os textos estavam completamente nos critérios que eu tinha estipulado, que era, né, tinham clareza, coesão, mas eram pequenos erros, assim, como o uso de vírgulas ou ponto e vírgula, algo do tipo. E hoje em dia, como eu agiria, né? Eu agiria diferente. Eu poderia corrigir, né, o que estava de errado, óbvio, mas não penalizar os alunos por conta de um conteúdo que eles todos deveríamos saber. Sim, todos deveríamos saber, né? Utilizar os sinais de pontuação, enfim. Mas não sabemos e não era o objetivo, o meu objetivo. Então, eu usei mal os critérios, escolhi mal. Então, esse é um exemplo de uma experiência negativa que eu tive, que se eu pudesse voltar, eu faria diferente.